Que bênção, glória a Deus, esse é o dia que o Senhor fez. Vou convidar os irmãos para abrirem sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 19 ao 21. Os irmãos e as irmãs que forem localizando, podem se colocar de pé. Diz assim a palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. Amém? Vou convidar o irmão e a irmã a não fechar a sua Bíblia, não desligar. Nós vamos orar, mas nós vamos precisar da sua Bíblia aberta. Baixe sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra está diante de nós, e a tua palavra é poderosa para fazer em nós tudo aquilo que a tua vontade determinar. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um de nós, a começar em mim, com cada um de nós, Senhor. Nós precisamos da tua palavra, precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, por amor do teu nome. Em teu nome, amém. Amém? Vamos assentar. O capítulo 19 do livro de 1 Reis é algo simplesmente fantástico. Capítulo 19 do livro de 1 Reis conta a história, o momento em que Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Não consigo imaginar, mesmo nos dias de hoje, nas produções cinematográficas, uma história tão sensacional quanto a história de Elias no Monte Carmelo. Tenho certeza que os irmãos conhecem. E Elias, ele era um homem tão diferente, tão maravilhoso, porque ele era muito parecido conosco. Não sei se o irmão já prestou atenção, já reparou, que no momento lá no Monte Carmelo, Elias, lá no Ceará, novamente, tem uma expressão que diz assim, ele faz hora com a cara dos profetas de Baal. Não sei como é que a gente diria aqui, né? Tira onda, né? Elias estava tirando onda com a cara dos profetas. Tem um momento que Elias para e diz assim, faz o seguinte, grita mais alto, que pode ser que seu Deus tenha ido viajar, ou então ele está dormindo, né? Fala mais alto aí, tirando onda com a cara dos profetas. E Elias apronta algo assim maravilhoso, e Deus age e responde à ousadia, à intrepidez de Elias, de tal forma, que ele olha para o povo e diz assim, faz o seguinte, vocês decidam hoje, se Baal é Deus, sigam a Baal, vai lá, pode seguir, mas se Deus, se Jeová é Deus, então vamos seguir a Jeová direito, do jeito certo, com seriedade, vamos parar com esse negócio de ficar dizendo que Deus é Deus e oferecendo de ladinho uma oferta para Baal, e seguindo também outras coisas. Vamos parar com esse negócio de dizer que Deus é soberano e ficar servindo a outros deuses também. Não é assim que Deus quer. Basicamente, era essa a mensagem de Elias. Elias, uma coisa muito interessante, o nome Elias quer dizer Jeová é Deus. Esse é o nome de Elias.
Isso quer dizer, não é à toa que o nome é Eli, né? Esse El, esse radical, quer dizer, Jeová é Deus. E a rainha que Acabe escolheu, Jezabel, ela era uma adoradora de Baal e outros deuses, e eu fico imaginando como ela devia ficar extremamente irada toda a vida que ela tinha que falar de Elias. Porque quando ela ia falar de Elias, ela tinha que dizer assim, né? Olha, Jeová é Deus, está aprontando de novo. Olha, Jeová é Deus, matou meus profetas. Olha, Jeová, ela tinha que declarar. Era esse o nome dele. E era esse o ministério dele. O ministério de Elias era mostrar para o povo, era que o povo percebesse que de fato Jeová é Deus. Que Deus é Deus. Esse era o ministério dele. Que não há nenhum outro Deus diante de Deus. Não existe nenhum outro Deus. Esse era o ministério de Elias. E esse é isso que fala no capítulo 19. Interessantíssimo, que depois de tudo isso que Elias fez, depois de ter, tido esse nível de experiência, Elias era de um nível de ousadia e intrepidez, que ele sempre exagerava um pouco mais nas coisas, e Deus vinha e atendia. Não bastava ele ter feito o altar e pedido para Deus mandar fogo, não, ele fez o altar, encharcou o altar, fez um rego ao redor do altar, encheu de água o rego ao redor do altar. Então Elias extrapolava. Elias era uma coisa assim impressionante. Ele ia além, né, na ousadia, na intrepidez dele. Pois bem, esse Elias, depois de tudo isso, a palavra nos diz que depois que aconteceu isso, ele soube que Jezabel fez a seguinte declaração: que ela não ia dormir enquanto ele não estivesse morto. E a Bíblia diz que Elias teve medo. Não, Elias não teve medo, Elias ficou apavorado. E aí eu fico assim, gente, como que um homem que acabou de passar por uma experiência dessa, morre de medo porque Jezabel falou que ia matar ele? Elias, esse mesmo que orou e Deus mandou fogo e consumiu o altar encharcado de água. Será que esse Deus não podia mandar fogo e consumir Jezabel também? Não podia? É claro que podia, né? Mas Elias teve medo. A gente percebe como que Deus agia na vida desse homem. E a gente olha esse homem com receio novamente. Aí Deus, ele olha e diz assim: Senhor, eu estou sozinho. Aí Deus olha para ele e diz assim: não, tem muitos homens que não dobraram os joelhos a Baal. Você não está sozinho, não. Eu separei muitos homens. E Elias volta ao ministério dele. E o ponto que a gente leu da palavra de Deus, aí a partir do versículo 19, Elias chegou, estava passando e viu Eliseu lavrando com uma junta de bois. Elias passou e colocou o manto dele sobre Eliseu. Esse era um hábito comum quando um profeta escolhia alguém para ser o seu sucessor. Era assim que acontecia. Quando um profeta decidia que outro homem ia ser seu sucessor, ele jogava o manto sobre ele, a capa, colocava o manto sobre ele. E Eliseu sabia quem Elias era. Quando ele fez isso, a Bíblia diz que Eliseu correu e seguiu. Mas Eliseu fez o seguinte pedido: você deixa eu ir beijar meu pai e minha mãe? O que ele queria fazer era beijar o pai e a mãe mesmo, literalmente? Não, o que ele queria fazer era se despedir do pai e da mãe. Se despedir. Elias olhou para ele e disse assim: tudo bem, vá e volte, que você já sabe o que eu fiz contigo. Nós também já fomos chamados por Deus, não fomos? Amém. Nós também já recebemos o chamado de Deus. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a forma como Eliseu respondeu ao chamado dele. Interessante que em outro momento da palavra de Deus,
uma pessoa chegou para Jesus e disse assim: deixa eu primeiro enterrar meu pai e minha mãe. O que Jesus falou? Deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos, né? Jesus conhecia o coração daquela pessoa. O que aquela pessoa queria era dar uma desculpa. Não era o caso de Eliseu. Eliseu não queria uma desculpa. Eliseu de fato queria apenas se despedir. Mas Eliseu queria mostrar algo de uma forma muito clara. Olha aí na sua Bíblia, o que foi que Eliseu fez? Diz assim: voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou. Será que quando Deus nos chama, a gente aceita com um pé atrás? Será que quando Deus olha para a gente e diz assim: esse é o seu ministério, isso eu separei você para fazer, eu quero que você faça isso, será que a gente aceita, mas deixa um pezinho atrás? A gente aceita e deixa um plano B. Se não der certo, eu posso sempre voltar e fazer isso aqui. Eliseu queria deixar bem claro para todos entenderem qual era o nível de decisão dele por Deus. Eliseu estava lavrando. Aquele era o instrumento dele, aquilo era o objeto que ele utilizava para o seu sustento. Aquela era a vida dele, os bois e os aparelhos dos bois. Eliseu pegou os bois e sacrificou. Eliseu queria deixar bem claro para cada um que estivesse vendo, que estivesse observando a vida dele, que a decisão dele era séria, que ele não estava brincando, que ele ia seguir Elias, e essa era a vida dele de agora em diante. A decisão por Deus era essa. Note, Elias fez alguma promessa a Eliseu? Você viu alguma declaração? Olha, vai dar tudo certinho, viu? Vai ser tudo muito bom. Vai ser tudo perfeito. Não. Elias não fez nenhuma promessa. Elias simplesmente jogou o manto sobre ele. E a decisão de Eliseu foi: vou voltar, e imolou os bois, sacrificou os bois. Não somente isso, além dele simplesmente sacrificar, imolar, acabar com os bois, ele usou a madeira dos aparelhos do arado e que seguravam os bois, ele usou todos os instrumentos dele de lenha para cozinhar. Ele usou tudo. Ele deixou bem claro que ele não tinha um plano B. Eliseu estava fazendo isso não só para si mesmo, mas para mostrar para as pessoas, para mim e para você, como é que a gente faz quando a gente quer seguir a Deus. Seguir a Deus não é uma decisão de quem tenho nada melhor, não tenho mais nada o que fazer. Lembra do jeito que a gente cantou? A gente diz: te entrego o melhor do meu louvor. Servir a Deus não é uma decisão meia boca. Servir a Deus não é uma decisão que eu faço quando der tempo. Servir a Deus não é uma decisão que a gente faz se não tiver outra coisa para fazer. Servir a Deus é uma decisão que a gente toma porque Deus chamou. A forma como Deus responde depois disso depende da nossa resposta. Tantas vezes a gente acha tão bonito, tão interessante a vida de um homem, de uma determinada mulher, servo, serva de Deus. Olha e diz assim: ô Senhor, era assim que eu queria ser, era isso que eu queria ter. Se o Senhor me desse uma coisa assim, eu ia ser um ministro muito bom. Se o Senhor me desse esse dom,
o senhor ia ver como eu ia ser fervoroso. Se o Senhor fizesse isso, eu ia te responder. Eliseu não teve isso. Não teve promessa, não teve garantias, não teve nada disso. Deus chamou e Eliseu disse: eu vou. A decisão de Eliseu era irrevogável. Se ele mudasse de ideia, qual era o destino dele? Qual era o destino dele se ele mudasse de ideia? Viver na miséria. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha com que se sustentar. Ele acabou com os bois. Ele deu, ele ofertou para as pessoas. Ele acabou com os aparelhos, tudo, os instrumentos, as ferramentas, tudo. Ele não tinha mais nada. Não tinha volta. Será que precisava ser assim? Será que todos os homens e mulheres da Bíblia foram assim? Pedro, os irmãos estão se lembrando o que aconteceu? Depois que Jesus foi crucificado, morto, sepultado, o que aconteceu com os discípulos? Dispersaram e voltaram a pescar. Alguns deles vieram se encontrar com Jesus ressurreto, pescando de novo. Pescando de novo. Voltaram. Jesus morreu. Vamos voltar para a nossa vida, né? A decisão de Elias foi uma decisão que não permitia volta. Ele quis deixar claro para Deus: Senhor, o Senhor me chamou? Então tá. Então agora é com o Senhor. A responsabilidade é sua. Eu não vou me cuidar mais. Agora eu vou fazer. Pastor, eu gostei, achei muito bonito, mas Deus não me chamou para o ministério, não. Deus não me chamou para ser pastor de tempo integral. Deus não me chamou para ser pastora de tempo integral. Não, não é esse o meu chamado. Sim, ok. Mas para o que Ele te chamou, a sua decisão é firme. Para o que Deus colocou a mão sobre a sua vida, a sua decisão está firme. Ou, quando dá tempo, você lembra de fazer. Para o que Deus nos chamou, a sua decisão está firme. Ou depende das circunstâncias. Ou depende quando a situação financeira permite. Ou depende quando a saúde permite. Ou depende quando a bênção de Deus está agradável sobre você. Como é que está a nossa resposta? Aquelas coisas que Deus já falou, que são o meu ministério, o meu dom, aquilo que Deus sabe, aquilo que eu já sei, que Deus já me falou, como é que está a minha resposta? Eu faço dependendo do período da minha vida? Não, Senhor, mas é que agora eu estou me preparando para um concurso. O Senhor tem que compreender, né, Senhor? Às vezes a gente fica negociando, né? Note que parece que com Elias a coisa foi mais fácil, com o Senhor foi mais difícil, né? Com o Senhor, quando a pessoa deu uma desculpinha, né? Disse, não, eu vou ali enterrar meu pai e minha mãe. Não, você não está entendendo. Quando eu chamo, eu chamo. Será que a gente está vivendo uma vida frustrada nos nossos dons, no poder que Deus tem colocado na nossa vida, porque a nossa resposta é uma resposta tímida? Será que a gente vai fazer igual o mundo e pedir garantia de Deus? Interessante como Deus não precisava nos dar garantia e Ele nos dá, né? Ele diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e
o quê? São chamados para o seu propósito. Quer garantia melhor do que essa? Se você foi chamado para algo para Deus, não precisa duvidar não, meu irmão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Se você foi chamado para um determinado propósito por Deus, qual é a dúvida? Ele está te dando garantia. Eliseu nem essa garantia tinha. Nós temos. Às vezes a nossa resposta depende de uma forma tão triste daquilo que a gente tem pedido e não tem recebido. Sabe a que a gente às vezes se assemelha? Às vezes a gente se assemelha àquela criancinha que vai na loja, está passeando no shopping com o pai e com a mãe, aí quer algo. Aí o pai olha e diz assim, não, hoje não posso. A criancinha larga a mão e fica se batendo no chão e gritando. Quem já viu? Não acontece? A gente faz igualzinho. A gente faz igualzinho. A gente está passeando com Deus, de mão dada com Deus, numa alegria, num momento maravilhoso. Aí a gente, pai, eu quero aquilo. Aí Deus diz assim, agora não. Larga a mão dele, se deita no chão e começa a se bater. Não quero, não vou. A gente faz igualzinho. Será que a nossa resposta ao chamado de Deus está dependendo da nossa birrinha? Da nossa vontade de ter o que a gente quer, na hora que a gente quer? E aí a gente canta, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Como é o melhor do nosso louvor? O melhor do nosso louvor é a voz? O melhor do nosso louvor é a roupa? O melhor do nosso louvor, o que é? O que será que é o melhor do seu louvor? Se o seu ministério não é o ministério de música, dificilmente o melhor do seu louvor depende do seu canto, do seu instrumento. Como é o melhor do seu louvor? O de Eliseu, era uma decisão firme. Firme ao ponto de que ele mesmo fez questão de mostrar para si mesmo que não tinha volta. Será que Eliseu se conhecia e sabia que se ele tivesse a chance de voltar, aquilo podia ser uma pedra de tropeço na sua vida? E Eliseu parou e disse assim, eu vou eliminar logo tudo que possa me atrapalhar do meu ministério com Deus. E tem mais. Essas coisas que podiam me atrapalhar no meu ministério com Deus, vão ser bênção. Eu vou ofertar para as pessoas. Será que a nossa carreira está sendo um empecilho para que a gente sirva a Deus? Será que a nossa família a gente tem usado como empecilho para servir a Deus? Será que o nosso lazer tem sido um empecilho para servir a Deus? Será que a nossa segurança tem sido um empecilho para servir a Deus? Será que a gente vai se conformar em conhecer, em ter andado de mão dada com Deus, em ter visto o agir dele, em ter ouvido a voz dele? Vai se conformar de ter uma vidinha, Deus, já ouvi falar dele, já até conheço o poder dele, mas não tive coragem não, desanimei,
Muito difícil, né? Eu vi outras pessoas e o povo sofre. Será? Será que o nosso chamado depende da gente estar sempre contente? E aí a gente lê Paulo, quando ele diz que ele aprendeu a estar contente em qualquer circunstância. E quando Paulo fala em qualquer circunstância, deixa qualquer um de nós envergonhado. Eu não sei se você já teve dificuldade na sua vida não, meu irmão, mas Paulo tinha umas coisas que de vez em quando ele parava, começava a falar e enumerar, e você para e diz assim, gente do céu, o que é isso? Quando ele começa a falar dos naufrágios, apedrejamentos, picada de cobra, afogamento, gente, que é isso? Mas é disso que a gente lembra de Paulo? Não é disso que a gente lembra. É disso que a gente lembra quando a gente ouve falar no apóstolo dos gentios? Não. Quando a gente lembra de Paulo, a gente lembra das coisas que Deus fez na vida dele. Não se preocupa não, meu irmão, minha irmã. As dificuldades podem vir, mas Deus vai fazer com que as pessoas percebam outras coisas na sua vida. Não é das dificuldades que Deus quer que você se lembre, e não é das dificuldades que Deus quer que você lembre nenhum homem ou nenhuma outra mulher de Deus. Deus quer que você veja o agir de Deus na vida dele, na vida dela. Deus quer que as pessoas vejam o agir de Deus na sua vida, na minha vida. Deus quer que quando alguém olhar para a sua vida e você cantar assim, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor, você olha e diga assim, aquele ali está cantando aquele negócio de verdade, que eu sei que a vida dele é assim. Aquela mulher de Deus, quando ela canta isso, ela sabe o que ela está dizendo. Aquela mulher ali, eu sei que Jesus já aprovou, e ela já foi refinada pelo fogo. Você quer? Amém. Porque é isso que Deus está chamando a gente. O chamado de Eliseu é o mesmo para nós. É o mesmo. Deus chama e quer que a gente responda. A igreja, espaço físico, reunião, não é o servir a Deus. E vocês sabem disso. A gente já tem conversado. Estar aqui não é o servir a Deus. Estar aqui é alegria, é confraternização, é bênção, é comunhão. Até quando o Senhor traz uma palavra dessa, pastor, mesmo assim, é momento de comunhão, momento de celebração. E a gente se confunde. Isso aqui não é servir a Deus. Servir a Deus é o que a gente faz com a nossa vida. São as opções, são as decisões, é cada uma dessas coisas. Mas é interessante como tudo isso transborda, né? Como tudo isso dá para ver, como tudo isso é possível identificar no serviço, porque quando a gente está junto é que as oportunidades de serviço acontecem. Quando a gente está junto, a gente sabe se tem alguém sofrendo, se tem alguém precisando de oração, se tem alguém precisando de um abraço. Às vezes tem alguém precisando só de um abraço. Não precisa que você fale nada, mas precisa de um abraço. Às vezes tem alguém precisando de dinheiro. Às vezes tem alguém precisando de um carro. Às vezes tem alguém precisando de roupa. Mesmo aqui na nossa comunidade. Às vezes tem alguém precisando que você simplesmente esteja lá. O chamado é o chamado que Deus tem para nós. A forma como Eliseu responde é a forma como Deus quer que a gente responda.
é para deixar o plano B para lá. Responde, aceita, dá o passo, vai e faz, para ver se Deus não honra. Vai, aceita e anda, para ver se Deus não coloca a lâmpada no próximo passo. Aceita e vai e faz, para ver se Deus não dá sabedoria quando você precisar falar. É porque a gente, do jeito que a gente é educado, né? A gente gosta de saber, ter certeza que sabe o que vai falar antes de ir. Interessante como não é assim. Interessante como a promessa de Deus é: vá, abre a boca. Quando você tiver que estar na presença dos poderosos, eu vou te dizer o que falar. Não, Senhor, mas me diz antes para eu saber se o Senhor sabe mesmo o que eu tenho que falar. E Deus está dizendo: não, Senhor, vá lá, abre a boca. Quando você abrir a boca, eu coloco as palavras na sua boca. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é maravilhoso. Quando alguém te chama, você sabe que você vai precisar falar algo, e você sabe que você não tem dentro de você o que é necessário, mas você vai, você abre a boca e Deus começa a falar. E não é fora do seu controle, não. Deus age na nossa vida de uma forma tão linda, que está no seu controle. Uma das provas mais maravilhosas do agir de Deus é um versículo simplesinho da Bíblia, que diz assim, que o Espírito se submete ao profeta. Olha que coisa maravilhosa. A gente não fica possesso de Deus. Deus não nos tira do controle. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Diz, Deus é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós temos liberdade de fechar a boca e não falar. Nós temos liberdade de ouvir o chamado e dizer, ano que vem, quando eu estiver mais tranquilo, eu vou servir a Deus. Nós temos liberdade de dizer assim, daqui a pouco, tá, Senhor? Quando meu filho estiver maiorzinho, quando minha filha estiver maiorzinha, aí eu te sirvo. Agora está complicado. A gente tem liberdade de dizer assim, Senhor, depois que eu tiver conseguido a minha aposentadoria, depois que eu tiver garantido aqui meu pé de meia, depois que eu tiver comprado minha casa. Senhor, depois que eu tiver tantas coisas. Não é assim que Deus quer que a gente aprenda. Não é assim que Deus quer que a gente responda. Deus quer que a gente responda assim, Senhor, o Senhor está me chamando agora? É porque agora é o melhor momento. Eu vou, é agora. Aquela passagem que a gente aprende, olha a resposta que Isaías deu. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que a gente tem coragem de fazer? Eu não sei quantos de vocês já ensinaram crianças, é tão legal ensinar criança, né? Quando quando o professor pergunta uma coisa, diz assim, quem sabe, aí tal coisa, aí 15 criancinhas, né? Todo mundo levanta a mão, eu. Aí de vez em quando um deles fala assim, eu tio, escolhe eu tio, eu. Não é assim? É assim que Deus quer que a gente faça. Quando você sabe que Deus vai fazer um chamado, quando você sabe que Deus quer algo, é você levantar a mão e dizer assim, eu, Senhor, escolhe eu, oi, estou aqui eu, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, não tem uma coisa para o Senhor me pedir hoje não? Pode pedir, vai, estou louco para fazer uma coisa para o Senhor, escolhe eu, fala comigo, chama o meu nome hoje, Senhor. Não chama o do Tiago hoje não, chama o meu. Senhor, não chama o do fulano não, chama o meu. Não, Senhor, hoje não chama o Ivanilde não, hoje chama a mim, fala comigo, Senhor.
A gente tem vontade de fazer isso? A gente ama o Senhor de tal maneira que a gente tem vontade de dizer assim: Senhor, escolhe a mim hoje. Ah, Senhor, está na minha vez, o Senhor me escolhe. A gente tem vontade? Esse é o chamado. Quando Eliseu percebeu, Eliseu estava na dele, arando lá, fazendo o trabalhinho dele. Quando ele percebeu que Deus tinha chamado, ele não pensou duas vezes. Ele não deixou o plano B. Ele disse: eu vou. Não quero nem saber. Ser usado por Deus é a melhor coisa do mundo. Vou nessa. Cada uma das nossas vidas tem momentos específicos. A sua vida, tenho certeza, está num momento diferente da minha. Está num momento diferente da pessoa do seu lado. Está num momento diferente da pessoa que está sentada na frente de você. Pastor, mas é que agora eu estou com um problema grave. Que bênção. Que bom. Quando a gente está num problema grave, aí mesmo é que Deus se faz presente. A palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, meu irmão, está num momento difícil? Glória a Deus, que agora é a hora. Agora é a hora. Está apertado? Glória a Deus, que agora é a hora de fazer. Agora é a hora de atender o chamado. Por que vocês não estão sorrindo? Por que vocês estão tão sérios? Não é para ficar sério, não. Não, essa não é uma mensagem dura, não. Essa é uma mensagem maravilhosa, que é para a gente não perder tempo, que é para a gente saber que quando Deus chama, é bênção anunciada, que quando a gente atende o chamado de Deus, é bênção anunciada, que quando a gente responde do jeito que Deus quer, é bênção anunciada. A gente pode descansar. A palavra de Deus nos diz que o nosso trabalho é descansar nele, e ser filho, e ser filha. Ih, pastor, mas a minha vida está tão apertada. Você já pensou em descansar no Senhor? Você já pensou em entregar para Ele e descansar? Não, mas eu já entreguei. Entregou mesmo? Faça um teste consigo mesmo. Você entregou mesmo? Sabe quando é que você entrega mesmo algo para Deus? Quando você entrega e vai fazer o que Deus te mandou. Tem algo que você tem pedido a Deus e já entregou? Que bênção. Já entregou? Então deixa na mão dele. Vai fazer o que Deus te mandou. Obedece o que Deus já te falou. Vai servir e descansa daquele assunto. Quando a gente fica pensando, quando a gente fica tentando, buscando, lutando, é porque a gente não entregou. É porque a gente não fez que nem Eliseu. Não matou os bois, usou a madeira de lenha. A gente fica guardando um plano B. Quando a gente guarda um plano B, parece que eu estou vendo Deus olhando assim, diz assim, então tá. Então usa o teu plano B, meu irmão. Quando a gente não tem plano B, quando a gente entrega de verdade, Deus vai dizer, agora é comigo. Deixa comigo. Agora eu vou fazer. Deus não promete que seja do jeito que a gente quer, não. E nem que seja no modelo que a gente sonhou. Mas Deus vai e faz. Deus honra todo o chamado dele. Amém?
Gente, que amém triste. Amém? Amém. Dê um sorriso, meu irmão. Dê um sorriso, minha irmã. Calma, fica tranquilo. A palavra de Deus não veio para machucar. A palavra de Deus veio para nos curar. A palavra de Deus veio para nos trazer para o caminho dele, que é o melhor caminho. A palavra de Deus vem para nos trazer de volta para o caminho da verdade. A palavra de Deus vem para nos fortalecer. Saber que, independente, não importam as circunstâncias, né? Adorarei somente a ti, Jesus. É a mesma coisa. Deus nos chama para adorar, para louvar, independente da circunstância, entregando na mão dele, crendo que ele vai e pode fazer. Deus ama você. Deus ama cada um de nós de uma forma tão preciosa que ele está disposto a fazer o que for preciso para que você perceba como é bom andar com ele. Deus é bom, Deus é fiel e a misericórdia dele dura para sempre.